Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Felicidade de estar aqui mais uma vez, ainda mais depois de uma peça dessa. Bênção do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer o convite de estar aqui mais uma vez. Estou feliz de estar neste lugar. Pregar aqui sempre é uma alegria enorme. Um equipamento de som perfeito desse, um púlpito com altar desse que dá até para correr, pastora Sônia, pastor Bosco, é bênção do Senhor Jesus. Queridos, ontem estivemos e o rei Herodes nos acompanhou, pastor Rudes, em Mossoró, Areia Branca e Lages. É muito bom ver os trabalhos da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil prosperando para a honra e para a glória do nome santo do Senhor Jesus. Estava ali meditando e o Senhor, Ele colocou uma palavra no nosso coração. É o último culto de missões do ano. Israel, muito obrigado pelo convite. É bem verdade que nós ficamos um pouco meio que nervosos, né, aqui, porque é um grupo seleto. Sempre quando a gente diz assim, vou pregar na igreja do Alecrim, aí diz, lá é outro nível, né? E aí tantos pastores, Alberto Guedes, Heriberto, Israel, Miguel, Bosco, Luana, meu Deus do céu, estou me sentindo Adilson na cova dos leões, mas vamos lá, o que é que Deus tem para nós. Quero caminhar com vocês numa ponte. E eu quero colocar um verso central para sustentar essas duas extremidades. Livro de Romanos, capítulo de número 10, verso de número 17. Diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra que eu vou ministrar nessa noite é uma palavra que traz fé para as nossas vidas, que relata algo que realmente mexe com a nossa estrutura e que nos faz lembrar de tudo que o Mestre já fez, continua fazendo e fará para a honra e para a glória do nome dele. Na primeira extremidade vou colocar João capítulo de número 15, verso de número 5, a última parte, que Jesus vai dizer assim: sem mim nada podereis fazer. Na outra extremidade nós vamos colocar Filipenses capítulo de número 4, verso de número 13, que diz que nele nós podemos todas as coisas. E o que vai dar sustentação a isso é o verso do meio, que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Ora, se eu tiver fé, eu vou estar naquela extremidade de lá. Se eu não tiver fé, eu vou estar nessa extremidade de cá. Agora, olha o que é que o livro de Hebreus, pastora Dalva também está ali, não é? Aleluia, aí o negócio começa a engrossar mais ainda. Livro de Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele é galardoador daqueles que o buscam. O próprio Jesus, ele vai dizer que se nós tivéssemos fé, nós faríamos proeza. Louvado seja o nome do Senhor, no nome dele. Bendito seja o nome do Senhor, que vive e que reina para todo sempre. E nos dias que nós vivenciamos, não muito tempo atrás, mas nesse período de pandemia, algo que assolou todos nós
é uma palavrinha bem curta, mas que causou um mal tremendo, não só a Natal, ao Rio Grande do Norte, ao Brasil, mas ao mundo todo. Chama-se morte. Nós sabemos que a pandemia causou muitas mortes e gerou muito sofrimento. E nós sabemos que esse mundo ele jaz no maligno e que o diabo ele cumpre o papel dele, que está descrito em João 10:10. Parte A, ele veio somente para roubar, matar e destruir. Mas o meu e o seu Jesus, a parte B do verso 10, do capítulo 10 de João, ele diz que ele veio para dar vida e vida em abundância. Isso porque João, escrevendo a sua primeira carta, e a leitura de hoje eu tomei conhecimento que foi na primeira carta de João, capítulo de número 4, do 1 ao 6, João nessa mesma carta, capítulo de número 3, verso de número 8, ele vai afirmar categoricamente que o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele manifestou-se para desfazer as obras de Satanás. E a morte, Paulo vai escrever na sua primeira carta aos Coríntios, lá no finalzinho da carta, depois que ele vai dizer no verso de número 54, que quando aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, então nós poderemos dizer: ó morte, onde está a tua vitória? A morte é o último inimigo a ser vencido. E eu sei que aqui tem uma geração de crentes que almeja o arrebatamento da igreja porque não querem provar a morte. Oxalá Deus que Ele venha no nosso tempo e nos livre desse sofrimento. E a Bíblia vai dizer, no capítulo de número 22 do livro de Apocalipse, verso de número 12, Jesus vai dizer: venho sem demora, e a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu já vou logo dizendo que se você tem trabalhado em prol do reino e você não tem sido visto por pessoas humanas, não tem recebido tapinha nas costas, fique sossegado, porque o Senhor, Criador de todas as coisas, Ele tem visto e a recompensa está com Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Então o meu e o seu Jesus, Ele venceu a morte. Se você pegar qualquer sistema religioso dessa vida, você vai ver que naquele que eles acreditam, não conseguiram vencer a morte, mas o meu e o seu Jesus venceu a morte. E eu não sei se você já passou na sua família por isso e recebeu essa triste notícia da morte. Eu já recebi algumas vezes. E quando a notícia da morte ela chega, ela traz consigo 3 fases distintas. Você está em dado momento esperando ou não essa notícia, mas quando ela chega, se instalam 3 fases distintas. E diga-se de passagem, 3 fases distintas e dolorosas, mas o meu e o seu Jesus venceu a morte em todas as 3 fases. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a primeira fase, pastor, da morte? É a fase do velório. A notícia chega e ela é dolorosa, mas se instala automaticamente, após todos os trâmites legais para cuidar do corpo, o velório que hoje em dia se está fazendo nos grandes centros de velório, mas antigamente era na casa do cidadão. E a Bíblia vai dizer que Jesus venceu a morte na fase do velório. Quando, pastor? Livro de Lucas, capítulo de número 8, do verso 40 ao verso 42. A Bíblia diz que um homem chamado Jairo está com a sua filha doente. Ele aproxima-se do mestre e implora que o Senhor vá curar a filha dele. Só que a Bíblia vai relatar para nós que enquanto ele está falando no verso de número 43 até o verso de número 48, vai entrar em cena uma mulher
que a Bíblia não revela o nome dela, apenas diz que ela tinha uma hemorragia e que essa hemorragia já durava 12 anos. A única coisa que tem de conexão nisso é que ela queria a cura e Jairo também queria, e que ela estava há 12 anos sofrendo e que a filha de Jairo tinha 12 anos de idade. E a Bíblia diz que ela pensava consigo mesmo: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. E quando ela toca na orla da veste do Senhor, automaticamente poder é liberado, porque ela toca por fé, e fé é a única moeda que é aceita no céu. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, ele diz assim: quem me tocou? E a multidão toda dos seus discípulos dizia: mestre, muita gente te toca. Pedro mesmo toma posse da palavra, e o Senhor disse assim: olha, alguém me tocou diferente, porque senti que de mim saiu poder. A mulher, ela não pode ocultar-se, ela apresenta-se, revela-se, e o Senhor a libera em paz. Aí nós adentramos especificamente no verso de número 49, porque Jairo está esperando enquanto tudo isso está acontecendo. A Bíblia não revela quanto tempo ele esperou, mas diz que no verso de número 49, um dos seus servos se apresenta e diz assim: não incomode mais o mestre, porque a tua filha está morta. Isso é dilacerador. Mas eu louvo e engrandeço o nome do Senhor, que enquanto o Senhor, Ele estiver no negócio, a última palavra vem da boca dele. Livro de Provérbios, capítulo de número 16, verso de número 1, diz que muitos são os planos dos homens, mas a resposta final, ela procede da boca de Deus. O Senhor disse que iria à casa dele. E quando o Senhor se desloca até a casa dele e chega, o velório está instalado, os pranteadores estão lá, as pessoas estão chorando, a família está dilacerada. Quando o Senhor chega, o Senhor diz que vai despertá-la. E eu sei que o pastor Miguel tem ministrado aqui, tem dito diuturnamente para vocês que contra fatos não há argumento. Eu sei que essa igreja tem buscado o mover do Espírito Santo, porque quando o milagre acontece, a medicina é contrariada, o homem do coração mais duro tem que se render, porque o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, e operando ele, Isaías capítulo de número 43, verso 13, não há quem possa impedir. Quando o Senhor chega, ele diz assim: eu vou despertá-la. Uma multidão fica rindo, porque a menina já está morta, e ele está dizendo que ela dorme, porque quem está falando ali é aquele que tem poder, que está descrito no canto de Ana de 1 Samuel, capítulo de número 2, do verso 1 ao verso 11, quando no meio da sua narrativa ela vai dizer que Deus é aquele que faz descer a sepultura, mas também é aquele que vai subir, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Ele disse assim: eu vou despertá-la. Agora, tem uma coisa interessante, é que ele não permite que todo mundo entre no quarto. Sabe por quê? Porque nem todo mundo está no mesmo nível de fé, e nós temos que andar com quem está buscando e vendo na mesma visão e na mesma ótica que nós, porque a unidade, ela alegra o coração de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ele permite quem? Apenas Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe, porque ele tinha certeza que o pai e a mãe queriam ver o milagre. Talvez alguém que estava ali chorando não quisesse ver o milagre. Sabe por quê? Porque se alegrar com quem está, ou chorar com quem está na desgraça, é fácil demais. Isso é até bíblico, não é? Livro de Romanos, capítulo de número 12, verso de número 15, diz assim: chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Chorar com os que choram é fácil, porque se compadecer de alguém que está de luto e que está no velório e derramar lágrimas é fácil demais. Difícil é se alegrar com quem está se dando bem na vida e que tudo está acontecendo a favor dele. Quando ele diz que tudo está bem, se a pessoa não gostar, o semblante descai na hora. O Senhor disse: olha, só Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe entraram dentro do quarto. Alguns ficaram rindo porque achavam aquilo improvável. É a ciência que está dizendo hoje que uma pessoa, ela consegue abrir os tesouros do seu coração para relacionar-se, para contar intimidade, no máximo com 12 pessoas. Mas
para falar algo assim realmente comprometedor, algo mesmo assim profundo, no máximo com 3 pessoas. Isso é a ciência que está dizendo isso. Só que há 2000 anos o Senhor já fazia isso. Quando a multidão não entendia a parábola, o Senhor só respondia ou só explicava para os 12. Mas quando ele queria algo profundo de intimidade, assim como na ressurreição da filha de Jairo, como no Monte da Transfiguração, era Pedro, Tiago e João. Louvado seja o nome do Senhor. Então não fique triste quando o líder, ele selecionar pessoas para que essa visão seja repassada para os demais, porque Deus está no controle. Bendito seja o nome do Senhor. Só os 3. E ele mandou que a menina levantasse. Simples. Assim como lá em 1 Reis capítulo 18, quando Elias está diante dos profetas de Baal, que fazem toda munganga, toda mandinga, mas quando chega a hora de Elias, ele lembra do Deus de aliança. Ou seja, Jesus está lembrando do Deus que o enviou e que se responsabiliza por cumprir a sua palavra. Livro de Jeremias capítulo 1, verso 12, ele disse: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Livro de Salmos 121, a Bíblia vai dizer que o guarda de Israel não dorme, ele não pisca, ele não tosqueneja, porque ele é fiel. Ele disse: menina, levanta-te. Nos outros evangelhos sinóticos, eles até vão dizer que o espírito da menina já tinha saído. Eu gosto dessa expressão, porque ao mandado de Deus não há quem possa resistir. Livro de Jó, capítulo de número 42, verso 2. Jó disse: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos eles podem ser impedidos nem frustrados. É como se você não está vendo nada no material, porque no material não nos é revelado, mas nas entrelinhas, imaginando, e eu estou conjecturando, não está escrito, ele disse: volte, louvado seja o nome do Senhor, e o fôlego de vida teve que voltar. E a Bíblia diz que quando ela levantou-se, ela teve fome, e o Senhor ordenou para que fosse dado alimento a ela. Agora imagina, a multidão está lá, alguns apreensivos, outros chorando ainda e outros desacreditados. Quando a porta abriu, quem é que coloca o pé em primeiro lugar? É a menina na frente da mãe, porque Deus é fiel e Ele tem poder sobre a morte, e Ele ressuscitou no velório. É Bíblia. Quando a morte chega, se instala a segunda fase da morte, que é a fase do cortejo. É aquele momento em que os pranteadores, famílias, colocam ou em carros ou em andajá e vão do local onde está ocorrendo ou onde ocorria o velório e vão até o cemitério. É a fase do cortejo, que é uma fase dolorosa, porque agora não só aquelas pessoas que estavam no velório presenciam, mas os amigos da rua, e normalmente se passam por ruas e lugares onde aquele que jaz morto agora frequentava. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele ressuscitou no cortejo. Onde, pastor? Livro de Lucas, capítulo de número 7, do verso 11 ao 17, vai nos narrar a história do filho da viúva de Naim. E olhe que eu estou falando de uma viúva que não tinha de onde tirar o sustento e que toda a esperança dela estava no filho, mas agora o filho dela está morto. A Bíblia não revela a causa morte, mas diz que eles estavam saindo de dentro da cidade e estavam indo em direção ao local do sepultamento, porque os sepulcros não eram construídos dentro dos muros da cidade, e sim fora, e eles estão nesse cortejo, mas há um encontro da caravana da morte com a caravana da vida. De um lado está Jesus, do outro lado está a morte, mas no meio tem o milagre, porque tudo é possível ao que crê. Os discípulos agora, e eu vou imaginar que na ordem cronológica do texto, o milagre da filha de Jairo está na frente. Eles já estão agora, pastor Miguel, já taludinhos,
Porque a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo de número 5, verso 3 e 4, que a fé ou a tribulação, ela produz perseverança, e a perseverança ela produz experiência, e a experiência produz esperança. Uma coisa é você nunca ter presenciado um milagre na vida, e outra coisa é você já ter presenciado. O seu nível de fé, de expectativa é outro. E a Bíblia diz que quando eles se deparam, o Senhor dá ordem para que tudo pare. Quem não conhecia quem era o Senhor, quem é esse? Mas os discípulos já tinham noção do que ele era capaz e poderoso para fazer. Eles ficam olhando um para o outro, e eu estou imaginando, e aí ele vai realizar o milagre. É claro, meu irmão, Deus tem milagre para mim e para você. Para tudo. A mãe está chorando copiosamente. Ninguém está entendendo nada. Mas eu louvo e engrandeço o nome do Senhor. Livro de Provérbios, capítulo de número 19. Eu amo de paixão esse verso. Muitos são os planos do coração do homem. 19 e 21. Mas quem prevalece é o propósito de Deus. O propósito de Deus sempre vai prevalecer. Isso porque no livro de Romanos, capítulo de número 8, verso de número 28, diz que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. No verso de número 37, do mesmo capítulo 8, ele diz que em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Por quem? Por aquele que está lá do outro lado. O verso que nós fincamos em Filipenses 4,13, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Na outra extremidade, João 15,5, sem ele nada nós poderemos fazer, mas nele nós podemos todas as coisas. E o verso que está no meio, que é o que nos dá fé, é o que nos dá esperança, é que ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. O Senhor para tudo. E diz a Bíblia que ele toca no morto e ordena para que ele se levante. E a Bíblia diz que ele levantou-se e começou a falar. E ele foi devolvido à sua mãe. Sabe o que é isso? Aquilo que estava indo para a sepultura, a pedra já estava rolada, a sepultura já estava aberta, ele estava indo a caminho. Eles tiveram que fazer um giro, um retorno de 180 graus e adentrar novamente aos muros da cidade, porque tiveram um encontro com aquele que tudo pode, que tudo tem, que tudo faz. E tiveram um encontro com aquele que está descrito em João capítulo número 14, verso número 6, o caminho, a verdade e a vida. Ele ressuscitou no cortejo. Tem ainda a terceira fase, que é a fase do sepultamento. Essa é terrível, porque é aquele momento em que você abre a urna para dar aquela última visualizada, coisa que a pandemia nos tirou em muitos dos nossos amigos que pereceram, porque nós não tivemos essa oportunidade em alguns casos de nos despedir. É triste isso. E a Bíblia vai nos narrar que ele ressuscitou também no sepultamento. Livro de João, capítulo de número 11, do verso 1 até o verso de número 17, a Bíblia vai narrar que o seu amigo Lázaro adoece. Só que quando Lázaro adoece, a Bíblia diz que Jesus ainda fica 2 dias no mesmo lugar. Os discípulos não estão entendendo, mas desde quando a notícia chegou que o Senhor disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glorificação do Filho de Deus. Eles não entendem nada, mas quando chega a hora certa de agir, porque no livro de Eclesiastes, capítulo número 3, verso 1, diz que há um tempo para todo propósito debaixo do céu, e o relógio de Deus não pontua, não marca de acordo com o meu querer, nem com o seu querer. Ele é soberano, mas ele detém o controle de tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Não foi do jeito que eles queriam, foi do jeito que Deus queria. A Bíblia diz, no verso de número 18, da mesma leitura de João capítulo de número 11, que quando o Senhor chega, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Pode tomar água, né, pastor?
faziam 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Quando Jesus chega, a primeira coisa que a irmã diz: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que Isaías vai dizer que Deus não é só Deus de perto, Deus também é Deus de longe. Nada acontece sem que haja permissão de Deus. E Jesus brada e diz assim: não tenho te dito, se creres verás a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor, ele tem interesse em saber onde o puseram, e conduzem Jesus. A Bíblia diz que no verso de número 35, Jesus, ele chorou. E ele chorou por 2 motivos. Primeiro, porque aquilo que estava posto agora diante dos seus olhos, porque a Bíblia diz que Lázaro já cheirava mal. Não foi aquilo que ele projetou no seu intento original. Quando ele formou o homem em Gênesis capítulo de número 1, verso de número 26, quando a Trindade ali aparece e diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. O homem foi criado para viver eternamente, mas a Bíblia diz no livro de Romanos capítulo de número 3, verso de número 23, que todos pecaram e estavam destituídos da glória de Deus. Entrando em cena Romanos capítulo de número 6, verso de número 23, que o salário do pecado é a morte. Quando ele se depara com aquela cena, ele se reporta à criação original e ele diz: eu não criei esse homem para morrer, nem para viver no estado deplorável em que a humanidade se encontra. E o segundo motivo que o fez chorar era porque Lázaro era amigo. E ele sentiu a morte do amigo. E aí eu estou falando de Jesus 100% homem na hora que chorou. Porque a Bíblia diz que o Pai tinha uma missão para ele, cumprindo aquilo que está em Gênesis capítulo número 3, verso número 15, a primeira profecia messiânica, quando Deus diz que o descendente da mulher, no singular, esmagaria a cabeça da serpente. E a Bíblia diz que ele, cumprindo o propósito de Deus em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, do verso 6 até o verso 8, diz que mesmo ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma humana, se humilhou-se até a morte, e morte de cruz. E João vai escrever no capítulo número 1, verso 1, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso que ele chorou. E aí Jesus disse assim, em dado momento da leitura do capítulo número 11 de João, do verso 18 ao 44, onde o pusestes? Aí disseram assim, venha ver. E ele foi. E ele estava sepultado num túmulo que foi cedido por José de Arimateia. E havia uma lei que não podia se aproximar a 10 metros daquele jazido. Mas o Senhor, ele se aproxima e ele dá a ordem, removam a pedra. Aí foi dito, mas Senhor, já cheira mal. E eu lembro-me que em 97, quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, todo empolgado, dando uma de pregador na escola, eu pregava para um jovem chamado Osmar. E eu pregando para ele, eu pregava justamente sobre João capítulo número 11. E ele disse assim para mim, Adilson, na verdade Lázaro não havia morrido, ele só estava dormindo. E quando a pedra foi rolada, apenas o Senhor despertou. E na ousadia do Espírito Santo naquela manhã, eu disse assim para ele, então Osmar, o cheiro ou o odor que já se exalava ao abrir a pedra, ao rolar a pedra, e até antes mesmo só acentuou quando a pedra rolou, devia ser porque fazia 4 dias que ele não escovava os dentes. Aí ele olha assim para mim assustado e diz, é claro que ele havia morrido.
E o Senhor só chega 4 dias depois, porque existe uma tradição judaica e era acentuada naqueles dias, porque a medicina não era tão forte como é nos dias de hoje, e existia uma tradição e uma crença que a alma, quando o indivíduo morria, perambulava 3 dias fora do corpo, e durante esses 3 dias podia regressar. O Senhor chega no 4º dia para provar para a humanidade que Ele de fato tem poder sobre a morte. Ele disse: role a pedra. Ele ora. E ele dá uma ordem: Lázaro, venha para fora. Ora, mas por que ele disse Lázaro, venha para fora? Porque diferentemente do túmulo de Jesus, que a Bíblia é enfática e diz que era um túmulo virgem, que ainda não havia sido sepultado ninguém, o túmulo que Lázaro foi sepultado não era, tinha outros mortos, e ele tinha poder para ressuscitar todos ali, mas o propósito só era na vida de Lázaro. Ele disse: Lázaro, venha para fora. A Bíblia diz que Lázaro estava envolto em faixas, estava deitado. Eu ouso a dizer que ele demorou um pouquinho para sair, porque ele estava todo mumificado, digamos assim, e tinha um processo dele se levantar. A multidão está ansiosa esperando. Se fosse nos dias de hoje, todas as emissoras de TV, todos os meios de comunicações estariam filmando aquela cena. Seria algo espetacular. Só que tem um detalhe. A Bíblia diz que ele já cheirava mal, ou seja, o corpo já tinha entrado em estado de decomposição. As células estavam mortas. Ele não era Jesus, que o próprio Deus preservou o corpo para que não entrasse em estado de decomposição, porque Jesus não conheceu pecado e o seu corpo era perfeito. Lázaro estava em estado de decomposição, já cheirava mal, tudo já estragado. Mas quando o Senhor deu a ordem, algo começou a acontecer. Vou tomar água e vou embasar isso que eu estou dizendo. Quando o Senhor deu a ordem, algo começou a acontecer de dentro para fora. Vou embasar na visão de Ezequiel, capítulo de número 37 do seu livro. Diz a Bíblia que o Espírito do Senhor veio sobre ele e o conduziu em uma visão que aconteceria o cumprimento em 1948, com a volta do Estado de Israel. Mas eu não vou adentrar nessa parte. Diz a Bíblia que a mão do Senhor veio sobre ele e o transportou em espírito a um vale que estava cheio de ossos, e a Bíblia diz que eram ossos sequíssimos, e o Espírito de Deus lhe faz uma pergunta: filho do homem, porventura poderão reviver esses ossos? Estou falando daquele que tem poder sobre a morte. O profeta disse assim: Senhor Deus, tu o sabes. Aí Deus disse assim: já que sou eu que sei, filho do homem, profetiza sobre esses ossos para que vivam. Se fosse nos dias de hoje, talvez o profeta dissesse: mas Senhor, se passar um psicólogo aqui nessa hora, vai dizer que eu não estou batendo bem da cabeça. Um psicanalista, um psiquiatra vai me internar no João Machado, Senhor. Não faça isso comigo não. Livro de Romanos capítulo 1, verso de número 16. O poder de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós o Evangelho é poder de Deus. Profetiza, e a Bíblia diz que ele profetizou como o Senhor lhe deu ordem, e a profecia dele foi a seguinte: ossos secos. Olha só, está falando para os ossos.
Jesus estava falando para Lázaro, que estava morto há 4 dias: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Quando ele profetizou, a Bíblia diz que houve um ruído, houve um barulho, e os ossos começaram, cada osso se juntar ao seu osso, porque Isaías disse que a palavra dele não voltará vazia. A ordem foi dada e começou a haver um rebuliço. No que há o rebuliço, o profeta já fica doidinho. Hoje vai ter milagre. Os ossos começaram a se juntar, porque a face do vale estava cheio. E se formou uma multidão de esqueletos, mas não tinha músculos, não tinha vasos sanguíneos, não tinha nervos, não tinha pele. E Deus bradou de novo e disse: profetiza para que haja pele e carne. Sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para concluir. E ele profetizou. Enquanto ele profetiza, começa a nascer nervos, músculos, vasos sanguíneos, pele, e fica uma multidão de corpos, mas que ainda não tem vida. A voz do Senhor brada de novo e diz: profetiza, filho do homem. E quando ele profetizou, o Espírito soprou dos 4 cantos da terra e se puseram em pé um exército grande e extremo, porque ele tem poder sobre a morte. Quando Jesus disse: Lázaro, venha para fora, o milagre começou a acontecer quando ninguém estava vendo. Porque as coisas, elas ocorrem primeiro no espiritual, depois elas se tornam vistas aos olhos materiais. O milagre começou a acontecer e tudo foi sendo reconstituído. Sabe o que é isso? Livro de Romanos, capítulo número 4, verso 17. Deus chama a existência as coisas que não são, como se elas já fossem. Lázaro, venha para fora. E o milagre começou a acontecer em frações de segundos. E quando tudo foi reconstituído e o fôlego de vida voltou, Lázaro, ele ouviu a voz: venha para fora. E eu imagino, já que ele estava todo enfaixado, e o Senhor deu ordem para desatar, pastor Miguel, que ele saiu bem assim na miudinha, ó. E eu acho que ele olhou assim, mortos aqui, mortos ali, ele disse: o mestre me chama, me perdoe, mas eu estava aqui só passando um final de semana. E quando ele sai, todos os céticos ficam de queixo caído. E o Senhor dá ordem: desatai-o, deixai-o ir. Ele ressuscitou no velório, ele ressuscitou no cortejo e ele ressuscitou no sepultamento. Faltava tão somente ele ressuscitar dentre os mortos e cumprir a sua palavra. Livro de Mateus, capítulo de número 24, do 1 ao 5. As mulheres, eu imagino que elas não dormiram aquela noite. E elas prepararam as especiarias. E quando o dia amanheceu, elas correram ao sepulcro para levar as especiarias. Só que quando elas chegam lá, a pedra do sepulcro está rolada. E um homem só jamais era capaz de rolar aquela pedra. Mas o livro de Mateus, no capítulo 28, vai nos dar a informação que um anjo desceu do céu, rolou a pedra e assentou-se sobre ela. Porque ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ele rolou a pedra, sentou e disse: aqui ninguém fecha mais. Quando elas chegaram, o sepulcro está aberto, elas correm para dentro e elas identificam que o mestre já não está mais ali. Há um desespero. Quando elas saem, elas veem 2 homens e elas indagam: onde o puseste? Verso de número 5, a última parte. Eles respondem assim: porque procurais entre os mortos
aquele que está vivo. Aí eu amo o relato de Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua carta, capítulo de número 15. Miguel tem dito que contra fatos não há argumento. Para qualquer questão ser validada na justiça, nós precisamos apenas de duas testemunhas. A Bíblia diz, no capítulo de número 15, verso de número 4, que após ressurgir dos mortos, ele foi visto por algumas pessoas. Ele foi visto por Cefas, pelos 12, e aí os 12 já estão incluindo Matias, porque Judas já não fazia mais parte do grupo, e depois ele foi visto, no verso de número 6, por mais de 500 irmãos. Mais de 500 pessoas viram o Senhor ressuscitado e sendo levado aos céus. E aí em João capítulo de número 14, verso 1, ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar lugar. E quando tudo estiver preparado, voltarei outra vez para vos levar, para que onde eu esteja, estejai vós também. Livro de Apocalipse, capítulo número 3, verso número 11. Venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Todas as promessas dele, ele cumpriu cabalmente. Ele voltará para buscar a sua igreja. Cadê os músicos? Tem alguém aqui que ainda não confessa o Senhor como seu Salvador? Eu queria fazer uma oração por você. Se você está afastado do Evangelho, vem aqui à frente, por gentileza, enquanto os músicos tocam. Eu quero fazer uma oração por você. Vamos ficar de pé, igreja? Posso, pastor, pedir para ficar de pé? Você que está afastado do Evangelho, que nunca teve um encontro com o Senhor. O verso central é: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Me permita fazer uma oração por você. Tem alguém essa noite que ainda não confessa o Senhor Jesus? Meu irmão, perdoe. Suba aqui, por favor. Me dê um abraço. Vem aqui, suba, por favor. Os músicos. Cadê o... Vai, Marreta Santa, toca aí alguma coisa. Eu sou desafinado. Se eu cantar aqui, eu vou desmanchar tudo que eu fiz, através do Espírito de Deus. Tem mais alguém fora esses dois jovens? É jovem, varão. A Bíblia diz que até na velhice, aquele que crê está plantado junto à ribeira de águas, dá fruto na estação própria. Não acabou ainda não. Deus ainda tem negócio contigo. Amém? Tu crê? Tem mais alguém, irmãos? Eu quero orar por você. É uma oração que eu vou fazer. Tem mais alguém? Dá um sinalzinho assim com a mão. Tem mais alguém? Vem aqui. Vem aqui receber essa oração, amém? Em nome do Senhor Jesus. Tem? Não quero insistir muito, não, senão o pastor puxa meu paletó. Mas ele está lá embaixo, né? Eu estou aqui em cima, não dá nem para ele puxar. Tem mais alguém? Não. Então, vai, canta. Ao sentir, estenda as mãos para cá, irmãos. Vamos orar por eles. Deus, ao redor, vamos orar pelo Daniel e pelo Vitor, amém? que pudesse Conecta-se aí, meu irmão, com Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, eu quero te apresentar o Vitor e o Daniel, Pai. Eu preguei sobre dois extremos, Pai. Sobre ter fé, que nos leva a realizar prodígios e maravilhas em Ti. E o outro extremo é que sem fé nós não podemos nada, Pai. E aqui eu tenho dois extremos, Pai. Eu tenho um senhor de idade e eu tenho um jovem, Pai. São dois extremos
mas que ambos são importantes para ti e que o Senhor os ama de igual modo e de igual maneira, porque o Senhor não faz acepção nem distinção de pessoas. Preguei a tua palavra que diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a tua palavra. E preguei a tua palavra, Pai, um evangelho genuíno, puro, Pai, sem mistura, tão somente a tua palavra proferida, Pai. E eu te peço, Pai, que a tua palavra, que é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que divide, Pai, alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E que a mesma tua palavra diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos ao qual nós havemos de prestar contas. Eu te peço que o Senhor possa sondar o coração do Vitor, que o Senhor possa sondar o coração do Daniel, Pai. E eu creio que só o Senhor, conforme diz a tua palavra, é capaz de convencer o jovem e o Senhor da justiça, do pecado e do juízo, Pai. E eu com a tua igreja aqui intercedo, Pai, que todas as barreiras para que isso possa acontecer sejam todas quebradas nesta hora, Pai. Que todo o poder do inimigo das nossas almas sobre estas 2 vidas caia por terra no nome do Senhor Jesus Cristo. Que eles tenham um encontro contigo e que eles possam dizer, semelhante ao carcereiro, semelhante a Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus, nós os entregamos em tuas mãos, que a tua boa, perfeita e agradável vontade cumpra-se nessa noite no nome de Jesus. E a igreja diz amém. Só em Jesus. O Vitor está entregando a vida dele para o Senhor. Amém? Eu pude encontrar. Olha, antes de lhe fazer a pergunta, eu vou lembrar que seu nome é bíblico e é de um grande homem de Deus que esteve na cova dos leões, mas os leões não lhe devoraram, que esteve diante de grandes reis e Deus o honrou. Mas a maior honraria que alguém pode ter nessa vida é ouvir naquele dia nas mansões celestiais: vinde benditos de meu Pai. Eu pergunto para o Daniel: entrega a tua vida hoje ao Senhor? Também entrega a vida ao Senhor, amém? Eu vou devolver o microfone ao vosso pastor, que é o pastor Miguel. Ele vai fazer a confissão de fé de vocês. Foi uma honra. Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados, me lava com teu sangue e me torna mais